Uma nova pesquisa Quest, divulgada na última quarta-feira, aponta para um cenário cada vez mais desfavorável para Luiz Inácio Lula da Silva. A desaprovação do presidente voltou a crescer e chegou a 56% dos eleitores brasileiros. Esse é o pior índice desde o início do terceiro mandato do petista. Já a aprovação do governo caiu para 41%, o menor patamar desde o início do mandato, em janeiro de 2023. Na tentativa de reverter o quadro, o governo lança nesta quinta-feira uma campanha publicitária, mas as críticas só crescem, atingindo públicos antes favoráveis, como mulheres, os mais pobres, os católicos e os eleitores do Nordeste. Confira no Linha Política de hoje com o professor Márcio Meirelles. A pesquisa Genial Quest mostra que a desaprovação ao governo subiu 7 pontos desde janeiro e atingiu 56%. 41% dos entrevistados dizem que aprovam e 3% não sabem. Muito bem, professor. Linha Política número 54. Mais uma vez estamos aqui para falar de pesquisas, para falar de aprovação de governo e também, é claro, do cenário político, já com as eleições cada vez mais fazendo parte dos debates, fazendo parte ou funcionando como vírgula nas conversas, nas mensagens e tudo mais. Professor, desta vez duas pesquisas, a Atlas e também a pesquisa Quest, né, do Instituto Quest, mostraram que, apesar de alguns anúncios, apesar de projetos que focaram a questão popular na economia, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda tem muito ao que se preocupar. A desaprovação do presidente chegou, de acordo com a Quest, a 56% do eleitorado brasileiro, né? Essa pesquisa foi divulgada na manhã dessa quarta-feira. A Atlas, na terça-feira, havia apontado pouco mais de 53% de desaprovação. Esse índice tem mostrado que ainda Lula não achou um caminho para reverter, apesar de já ter tentado alguns deles, né? Desde campanhas publicitárias, né? Modular a sua comunicação e também, é claro, apostar em projetos com foco em atender o público de baixa renda, mas ainda não chegaram lá. E aí, professor, como fazer para o governo, qual o caminho que o governo deve seguir para tentar chegar lá? Francisco, tem essa pesquisa da Quest, né? E teve essa outra pesquisa da Atlas. As diferenças são mínimas, são 3% de um para outro. Quer dizer, mostra que há uma inconsistência e que as medidas que o governo Lula tem tomado para melhorar a visibilidade do seu governo não tem funcionado. A gente utilizou, mas introduziram no vocábulo brasileiro a palavra resiliência, né? A resiliência é uma palavra técnica que vem da metalurgia, que é aquela capacidade do metal, ao ser dobrado, guardar energia e voltar ao original. Mas a gente poderia também usar uma linguagem de metalurgia, que é o seguinte: fadiga de material. Ou seja, o Lula não vai reverter essa situação, na minha opinião. Olha, esse projeto Pé de Meia, já descobriram que tem cidades que estão recebendo verba maior do que o número de alunos. Como é que pode? Então, já tem corrupção. Quer dizer, tudo isso, de uma certa forma, marca um pouco o governo Lula, que é aquele governo que a sociedade, inclusive, marca como, né, um governo que teve problemas com a justiça, justamente na questão da malversação de dinheiro público. Então, eu acho que o Lula está num processo que eu acho que de fadiga, né? Ou seja, a sociedade não tem mais como despertar por essa relação. Eu acho que a gente poderia até estender um pouco mais esse comentário a respeito, né,
do que foi a eleição de Lula em 2003. A sociedade superou a questão da alta de inflação, mas a campanha que ele fez sobre o apagão, né, que foi um erro estratégico do governo Fernando Henrique Cardoso, o elegeu. E tudo que ele colocou, ele estava, de uma certa forma, dando à sociedade, criando à sociedade sonhos de uma vida melhor. E, de fato, ele fez coisas que até então não existiam, como, por exemplo, a questão do Bolsa Família, o FIES. Ou seja, todos aqueles programas que ele criou, que falou bem fundo a uma parte da sociedade que não imaginava ter, por exemplo, um filho numa faculdade. Então, isso, a gente viveu um período de sonho. E agora, mas nós, analistas, sabíamos que nós estávamos vivendo uma realidade completamente diferente do que ele estava construindo. E essa realidade, hoje, ela persistiu, né, desde aquela época até agora, e agora o Lula está sentindo essa perspectiva. Quer dizer, a realidade é outra, né? A sociedade se modificou, os problemas aumentaram, e não tenha dúvida, a questão da inflação, a questão do aumento de preços, bate na urna. Não tem dúvida que isso é um problema muito sério para um governante que quer ser reeleito. Então, eu acho que o arsenal que Lula tinha para melhorar a sua imagem acabou, né? Lembra daquela frase que ele dizia, nunca antes nesse país? Essa frase deixou na sociedade exatamente um país novo. Ou seja, ele esqueceu o que foi a vitória da inflação e passou a viver o sonho de uma nova realidade que ele dizia, nunca antes nesse país. Ou seja, era um país novo. Então, esse sonho que ele criou na sociedade, como eu já falei, nós tínhamos a certeza da realidade. E o governo não tinha, e grande parte da sociedade não tinha. E agora apareceu que tudo aquilo era, na verdade, um sonho. Porque para o país melhorar, para a gente ter um país que resolva uma série de problemas que nós estamos enfrentando hoje aqui, precisa de uma nova política, precisa de novos postulantes, precisa de pessoas com novas ideias. E a gente está percebendo que, infelizmente, esse cenário não muda e não vai mudar. Essa é a minha visão sobre isso. Então não adianta o Lula fazer agora reforma ministerial, porque o Congresso Nacional tem a chave do cofre. Ele não precisa mais disso. Talvez um cargo de ministro para ir lá, né? Como teve aquele presidente da República, que era o presidente da Câmara, que foi de avião a jato na sua cidade natal, né? Em Mombaça, lá em Pernambuco, me parece, né? Pernambuco ou Ceará. Ou seja, aquilo foi um espetáculo fantástico. Isso hoje não precisa mais disso. Não funciona. O deputado, né? Hoje tem outra forma de se colocar perante a sociedade, né? Ele traz dinheiro, ele traz obras, ou seja, não precisa mais ser ministro para isso. Essa é a minha visão. E aí, professor, ainda focando nos números dessa pesquisa, o senhor citou algo que para mim, quase em todas as pesquisas, ela aponta, a não sei que aconteça algo extraordinário, mas ela aponta o caminho dos números, que é a questão da econômica, né? Mas só para a gente ter uma ideia, essa aprovação do Lula, estou focando agora na Quest, tá? Ela caiu de 47% para 41%, sua aprovação. A desaprovação que a gente estava apontando era de 49%, então havia vamos dizer, um empate técnico na pesquisa anterior, realizada em janeiro, mas a desaprovação era de 49%, ela sobe agora para 56%, como a gente tinha citado. E essa questão foca bastante a situação econômica, inclusive em aspectos onde o presidente, não só nos últimos anos, mas historicamente, ele tinha uma aprovação grande, porque o Lula passou a ser mais reprovado
por exemplo, entre as mulheres. Lula passou a ter o considerado um empate técnico pela primeira vez entre desaprovação e aprovação naquele público considerado mais pobre, no próprio público católico. Eleitores do Nordeste, por exemplo, que é sempre uma região que auxiliou Lula nas eleições, né? Era ponta de lança de Lula nas eleições, também ali na região do Nordeste, Lula tem uma queda muito grande em sua aprovação. E a questão da economia passa bastante também por aquilo que a gente estava citando, que é da percepção, né? Os números econômicos, mesmo aqueles positivos, parecem não conseguir ser retratados para o público, né? Para entender que há uma dificuldade grande, há uma crise geral, praticamente. São poucos os países hoje aí que conseguem ter um horizonte muito mais positivo num período como esse, principalmente quando a gente fala em cenário mundial, daquilo que há perspectiva de vir por aí. Mas no Brasil o governo não consegue transparecer isso ao seu público, não consegue mostrar isso ao eleitor, que foca muito mais na questão econômica. O professor Aquest, ela, focando no âmbito econômico, ela registrou que 56% dos entrevistados, ou seja, o mesmo índice da desaprovação, 56% acreditam que a economia do Brasil piorou. Em janeiro, esse índice era de 39%. Então, olha só, em janeiro, a desaprovação de Lula era de 49%. E 39 pessoas achavam que a economia andava muito mal. Agora, a desaprovação de Lula é de 56%. E o mesmo índice de pessoas, 56%, acreditam que a economia piorou. Então, essa percepção econômica que parece estar puxando cada vez mais o governo Lula para uma desaprovação, porque o eleitor, e quando a gente pega na faixa mais pobre, né, o eleitor, ele de fato vai conseguir ver a percepção econômica, não é nos dados, não é nas campanhas, não é nos anúncios, nas matérias que a imprensa divulga, mas sim no supermercado, não é? Não, exatamente. É essa a sensibilidade, né? Ou seja, é o bolso que fala, né? E o que é interessante também, você não mencionou, mas é importante a gente comentar, que os índices de desaprovação dele está caindo também nas regiões, né? Você já citou aí que o Nordeste caiu, a aprovação caiu. Isso. Né? Ou seja, aumentou a desaprovação, né? No Sudeste, no Sul, né? Com 46% de desaprovação no Nordeste, 60% no Sudeste, né? 64% no Sul, né? E 52% na região Centro-Oeste. Então, e o outro aspecto também, ele está perdendo votos na área feminina, né? Porque, na verdade, o preço das coisas, quem, na verdade, mais sente, né, é o público feminino, né? Porque é o público feminino que lida com a questão dos insumos básicos de uma família, né? Dos alimentos básicos de uma família. Então, a sensibilidade feminina nesse aspecto é fundamental. E outra coisa, o problema é que esses números que a economia apresenta são números que a gente sabe, conhece. Na linha do tempo, a característica da economia brasileira é essa. Ele cresce um ano e cai no ano seguinte. Pode crescer 2 anos seguidos, mas cai no ano seguinte. Você veja, nós tivemos aí 3,5% em 2 anos, em 23 e 24. Em 25 a perspectiva é de menos de 2%.
já há indícios de desemprego. Então, nós temos um problema crônico na nossa economia que alguns analistas chamam de voo de galinha, né? Ou seja, a galinha não voa, mas se você espantar, ela alça um voo, mas cai logo em seguida. Então, a economia brasileira tem essa característica, ela não se firma. Agora, veja, os 3,5%, a média de 3,5%, 3,4%, que foi nos dois últimos anos, na verdade, o que foi isso? Não foi a economia que voltou a produzir, foi os recursos que ele injetou na economia. Que isso tem um preço, que é o aumento da dívida pública. Esse raciocínio ainda, a sociedade não percebeu. Tá? A sociedade não percebeu. Ela quer o quê? O aumento do salário mínimo, antecipação do fundo de garantia, esses programas que ele está fazendo, pé de meia. Ou seja, tudo que entra dá uma sensação, um desvio de foco que faz com que as famílias, de uma certa forma, se sustentem por um determinado período. Mas depois vem a conta, vem a inflação, o aperto monetário, e essa é a realidade. Vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda nesse país. Quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. As pessoas mais ricas não precisam do Estado. Quem precisa são as pessoas mais pobres. E é por isso que a gente investe mais de 300 bilhões por ano para cuidar das pessoas mais humildes. Veja, o governo está fazendo agora essa questão do consignado para a iniciativa privada. Ou seja, é uma quantidade enorme de recursos que vai entrar no mercado, mas é para pagar a conta, não é para consumir, não é para a sociedade, né, a economia voltar a crescer, não, é para pagar a conta, porque o sistema bancário tem uma taxa e o consignado tem outra. Então, esse processo já aconteceu no governo da Dilma. Lembra quando ela liberou aqueles créditos? Ela liberou os créditos, todo mundo que estava de pendurado no sistema bancário pagou as dívidas do sistema bancário. Foi o período que os bancos tiveram o maior lucro possível. Por quê? Porque ele eliminou a inadimplência. Então, esses movimentos que o governo faz, na verdade, têm duração curta, porque não são ações para resolver o problema da economia brasileira. Não vai resolver o preço do alimento. Né? Não é por aí que vai resolver esse foco que a sociedade vê, que é a questão do custo de vida. E, por outro lado, né, a questão da insegurança, né, a questão da criminalidade, do roubo, enfim, são coisas que a sociedade vive eternamente em estresse e atenta a qualquer coisa que vai acontecer. Então, para o governo mudar a imagem dele, ele precisaria criar uma coisa assim espetacular. E o orçamento dele, o orçamento é uma limitante, mas o arsenal de medidas, para mim, não tem mais, não tem o que fazer. Eu acho que ele pode pensar, fazer, em termos de política, não vai mudar essa situação, porque 2 anos de governo com um nível de desaprovação dessa natureza, eu acho muito difícil. E aí, professor? Mas a gente tem que levar em consideração, né, a capacidade de voto que ele tem. Isso vai depender também de quem vai concorrer com ele. Mas isso está difícil da gente fazer uma análise agora, no momento. E entre as ações que o senhor estava citando, né, algo mais prático também, mas contrário a isso, nessa quinta-feira o governo vai lançar uma campanha, agora de forma oficial, uma campanha publicitária, veste alto para isso, nas redes sociais, nas redes de TV e rádio. É a campanha O Brasil é dos Brasileiros. Essa campanha chegou a ser criticada até mesmo por alguns apoiadores, né? E ela é meio que uma resposta ao marketing do presidente Donald Trump, que é da América Grande novamente, né?
E essa campanha publicitária vai ser lançada nessa quinta-feira. A gente vai querer saber, assim, se com ela o que vai ser anunciado, porque aonde veio a crítica de alguns apoiadores, né? O Brasil, como o mundo em si, mas o Brasil foi muito construído também por receber de portas abertas o brasileiro, aquele que se transformou em brasileiro, né? E aí uma campanha como essa, até como... É aquela campanha, não sei se o senhor se lembra, aquela do bonezinho azul, né, que a base do governo chegou a utilizar no Congresso, até mesmo uma resposta não só ao Donald Trump, mas uma resposta aqui no Brasil também, porque a gente lembra que parlamentares bolsonaristas utilizaram, o próprio Tarcísio de Freitas chegou a utilizar o bonezinho em apoio ao Donald Trump, né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto esse tipo de campanha de fato tem algum resultado. E só para a gente poder fechar aqui, professor, o senhor citava o poder de Lula com relação à transferência de votos, ou a transferência, mas sim a atrair, né, o eleitor. Essa pesquisa da Quest, ela focou também o eleitor que confirmou que no segundo turno em 2022 votou em Lula. E para saber a percepção deste público com relação ao momento atual. Em janeiro, a última pesquisa mostrou que 81% dos entrevistados que confirmaram que votaram em Lula em 2022, 81% ainda aprovavam o governo, ou seja, dos 100%, né, já caíram ali para 19%. O índice atual é de 72%. Então, o governo Lula, de acordo com a Quest, ele estaria perdendo o apoio de quase 30% do eleitorado que votou nele no segundo turno. Então, vai ter que ter muito mais do que campanha do boné, do que campanha de frase. Vai ter que ter, como o senhor disse aí, ações práticas para poder reverter essa queda, né? Eu acho muito difícil, né, Francisco? Essas campanhas publicitárias, eu não sei até que ponto, neste ambiente que nós estamos vivendo, né, vai surtir efeito. Porque ela é infeliz, né? O Brasil é dos brasileiros? Não. O Lula tinha no governo anterior, me parece, ele tinha um slogan que era: o Brasil é de todos, né? Isso, exato. Agora o Brasil é dos brasileiros, ou seja, é mais ou menos assim: o Brasil é dos brasileiros, mas os investimentos são estrangeiros, né? Uhum. Porque nós não temos capacidade de investir no país e de mudar essa situação. Então eu acho que é uma campanha que não é por aí. Não é por aí. E as pessoas que fizeram, os estrangeiros que ajudaram a fazer o país, né? Isso, por exemplo, tem uma repercussão muito forte no sul do país, que é extremamente bairrista. Isso vai ter um impacto negativo, na minha opinião. Essa postura, esse Brasil é dos brasileiros. Quer dizer, fazer uma campanha de contraponto a Trump, eu acho isso uma estupidez, né? Sem sentido. Então, eu acho que o governo não tem muitas alternativas. Ele não tem muitas alternativas. É muito difícil, você sabe disso, mudar essa margem, né? Essa imagem em 2 anos, porque, na verdade, o 26 já é processo político. 26 já vem as críticas. 25 não vai ser um ano fácil. 6,8% de desemprego, são 7 milhões e meio de pessoas que estão desocupadas, são as pessoas que estão procurando emprego, e o desemprego subiu 0,7 ponto na comparação com os 90 dias anteriores, a comparação de 90 versus 90 dias, né? Trimestre versus trimestre. Se a gente compara com um ano antes, o desemprego ainda melhora. Ele caiu 1 ponto percentual, estava em 7,8 no trimestre encerrado em fevereiro do ano passado. Vai ser um ano complicado. Veja, a gente não sabe o que vai acontecer com a economia do país com as medidas do Trump. Aliás, o mundo não sabe. As empresas não sabem o que vai acontecer com o mundo. Né? Hoje, dia 2 de abril, ele vai lançar a tabela, né, das tarifas. Então, isso pode, de uma certa forma, ter problema no dólar, mexer com o dólar, pode ter problemas de variação cambial,
pode ter fuga de dólar, né? Pode ter uma série pode ter baixa exportação de produtos que nós não temos aonde colocar, pode ter redução de exportação. Nós temos uma safra fantástica esse ano, porque o problema não é só os Estados Unidos, o mundo está parado. O mundo está aguardando o dia de hoje, porque eles não sabem o que vai acontecer daqui para frente. E isso pode refletir no Brasil, na questão de exportação, na questão cambial. Então, o ano de 25 é uma grande incógnita. E o ano de 26, você sabe o que é? É campanha política. É o desarmamento em cima, né? Desarmamento em cima das construções ou de possíveis plataformas políticas que foram feitas. Então, eu sou pessimista com referência a isso. E esse número é muito forte. E ele está mudando também em coisas que estavam mais ou menos solidificadas, né? E ele está tendo essas modificações, por exemplo, a questão do Nordeste, a questão do voto feminino, a questão do voto do segundo turno da última eleição. Então, tudo isso, a perda do eleitorado dele, né? Então, tudo isso vai, de uma certa forma, pesar no ano de 26, com consequências em 25 e em 26. Muito Tudo bem? Muito bem, professor. É isso aí, fechamos mais um Linha Política, uma conversa especial, porque é importante a gente acompanhar o que essas pesquisas retratam também, né? É lógico que a gente não está falando aqui de que a eleição está definida, não está definida. A pesquisa, como sempre a imprensa gosta de destacar, é só uma fotografia do momento, né? Não dá para rasgar a fotografia, tem que não só olhar para ela, enxergá-la de fato e entender o que está acontecendo. Professor, muito obrigado pela conversa. A gente volta semana que vem, né? Se Deus quiser, Francisco. Um abraço para você e um abraço a todos aí. Até mais. Essa foi a edição número 54 do Linha Política. No programa de hoje, você acompanhou áudios do canal Bandeirantes, CNN e Portal Gov. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezio Henrique.